mais uma vez, a gente está junto. Fala, Padre, coisa boa me encontrar contigo nessas perguntas que vão chegando e não param, isso é muito legal. A pergunta de hoje é uma que é recorrente, a gente está sempre ouvindo, mas é sempre bom responder sobre ela para esclarecer bem as coisas, não é? Diz respeito à venda de todos os bens da igreja para dar aos pobres. Olha, sem dúvida, a preocupação com os pobres, a preocupação com a pobreza é uma constante na vida da igreja. A igreja é hoje, no mundo, sem dúvida alguma, a instituição que mais atende aos pobres. Tanto no atendimento imediato, assistencialista, como a gente fala, da assistência imediata, dando pão de fato a quem tem fome, como na assistência que gera formação, aquela perspectiva de ensinar a pescar, então nas oficinas, nas escolas, em tantas atividades profissionalizantes, geradoras de vida, como na perspectiva de geração de políticas públicas. Então, quando a gente vê questões mais estruturais da vida social, por exemplo, no Brasil e no mundo, tenha certeza ali está a igreja trabalhando, como, por exemplo, na lei da ficha limpa, que foi uma grande mobilização liderada pela igreja, gerando uma lei determinante na questão política em nosso país. Então, essas três dimensões estão sempre aí, fruto da preocupação da igreja com os pobres. Agora, talvez uma pergunta que a gente pudesse fazer é: que bens a igreja tem para vender? Geralmente, quando a gente fala dos bens da igreja, a gente fala de patrimônio. E os patrimônios da igreja que mais têm, digamos, esse apelo de que vendidos e dados aos pobres seriam uma grande solução, são os patrimônios históricos. Qual o preço da igreja de São Francisco? Qual o preço da Basílica de São Pedro? Qual o preço? Enfim, são preços que não são medidos para serem vendidos. E venderíamos para quem? Para um colecionador? Venderíamos para quem? Para um grande magnata? Você percebe que é uma coisa que é meio incongruente essa perspectiva de vender os bens para dar aos pobres? Muito melhor é o que a igreja faz. Não apenas vender os bens para dar aos pobres, mas resgatar vidas, resgatar pessoas, entrar na história, como através da Pastoral da Criança, como através dos projetos da Pastoral de Povo de Rua, da Pastoral dos Migrantes. Há pouco eu via no Jornal da Manhã o apresentador dizer: os haitianos que chegam no Brasil são acolhidos em São Paulo numa igreja católica, é a Pastoral dos Migrantes, trabalhando para atender essas pessoas. Então, na verdade, existe o resgate da pessoa, é muito mais importante do que a venda de bens para dar dinheiro a elas. Continua perguntando, continua demandando, que a gente vai tentando responder ou dar alguma resposta possível. Um grande abraço, Deus te abençoe.